Bem-vindos à revista Repórter X. Hoje vamos falar de um problema de infertilidade. Apresentem-se, por favor. Eu sou a Susana, tenho 37 anos. Eu sou o Carlos, tenho 41. E moramos em Oliveira, Póvoa de Lanhoso, distrito de Braga. Estamos aqui na Suíça, vamos fazer uma entrevista para a Repórter X, ao qual nos identificamos com a revista, e se vocês quiserem ser assinantes ou capas de revista, como podemos ver aqui temos 3 mercearias, a Luso Helveti, a Casa Boteco ou a Toca do Javali. Se quiserem ser assinantes, podem ser. Ok, muito obrigado pela dica, pela publicidade, porque todas as pessoas que ajudam a revista merecem esta publicidade, no qual nós agradecemos a todos. Então, bem-vindos, Susana Fernandes e Martinho da Silva. Hoje vamos falar de um problema que não é muito comum às pessoas, não é? Mas que a Susana teve esse problema de infertilidade e fez essa fertilização in vitro, não é verdade? Exatamente. Queres-me falar todo o processo que passaste para teres esse filho, neste caso essa filha? Como é que se chama já agora? Carla, tem 3 anos e meio, é uma princesa linda. Muito bem. É assim, nós em 2008 pensámos em ter um filho e então tudo normalmente, só que durante um ano nada aconteceu. Depois resolvemos esperar mais ou menos 3 anos, ao qual voltamos a tentar novamente e novamente não aconteceu. Então depois a ginecologista disse que seria melhor irmos para uma clínica de fertilização para ver se havia algum problema connosco. E nós fomos a essa clínica de fertilização, do qual fomos muito bem acompanhados. Foi-nos dito qual seria o processo todo que poderíamos fazer. Ao início, depois de termos feito alguns exames, eu não tinha problema nenhum, o meu marido também não. A médica disse-nos que era um problema natural, que havia muitas pessoas que teriam esse problema, que não se via a causa, mas que poderíamos começar com tratamentos com comprimidos para ajudar na ovulação. Eu fiz durante 2 meses, ao qual não resultou. Depois experimentei com injeções para ajudar na ovulação, que também não resultou. Depois, como foi dito pela médica, disse que poderia ser as trombas que tivessem tapadas, o canal da tromba, ao qual me sugeriu fazer uma pequena cirurgia, que se chama laparoscopia, para ver se era mesmo no canal das trombas, que estivesse tapado e se fosse essa a causa, ao qual também não era, que estava tudo bem. Então ela disse que uma das soluções que poderíamos tentar fazer era fazer inseminação artificial. Eu fiz a primeira em dezembro de 2015, não resultou. Fiz a segunda em janeiro de 2015, que também não resultou. Ela disse que poderíamos tentar a terceira, a inseminação artificial, mas que se calhar o mais certo era não resultar, então eu disse que não valeria a pena fazer. E ela disse que a nossa última e única solução era fazer a fertilização in vitro. Susana, é uma altura está a decorrer este processo, ou mesmo antes, que as pessoas te magoavam com certas frases. Eu sei porque, pronto, tu sabes também, mas quem vai ouvir o vídeo não sabe. Eu já tenho esta entrevista escrita e estou-me aqui a guiar. Como, por exemplo, diziam-te: quando é que vais ter um filho, estás a ficar velha, vais ficar para tia, não achas que está na hora, estás grávida, é que tens uma barriga grande e blá blá. Ou é desta que vais ter um filhote. Isso magoou-te muito, essas frases Muito. corriqueiras, digamos. Sim, muito. Não sou pessoa de
ver o lado negativo das coisas e sempre pensei ver o lado positivo. Sempre que não acontecia tudo bem, não acontece, mas há pessoas em quem isso me magoa muito. Quem quer mesmo, eu queria ter um filho, sim, mas não era daquelas pessoas dizerem porque é a mim e porque me acontece a mim, mas há pessoas que levam isso muito a peito e eu olho mais para essas pessoas que querem ter muito um filho e não conseguem, e ouvir assim umas bocas dessas dói muito. Dói porque assim, uma pessoa está a fazer aquele tratamento que sabe que se calhar não resulta, que não vai resultar, ou tem a esperança que vai resultar e ao fim não resulta, e ouvir sempre as pessoas, nunca mais tens um filho, é desta que vais ter, custa muito ouvir. Quando engravidastes finalmente, estavas casada há quanto tempo? Já estava casada há 9 anos. Há 9 anos. Por isso é que as pessoas persistiam nessas frases corriqueiras, digo eu. E também chegavam a dizer, também não sei porque não tens um filho, não custa nada ter um filho. Mas seria por maldade ou por falta de cultura que o diziam? Eu acho que é por falta mesmo de cultura, acho que nunca disseram isso por maldade. Se bem que às vezes as pessoas diziam isso, até diziam na brincadeira, mas na brincadeira dói na mesma. Porque as pessoas dizem, e assim, eu não tinha um filho porque não conseguia ter, e ouvir das pessoas, ter um filho não custa nada. Não custa, mas custa. Não custa quando é aquilo tudo ao natural e queres um filho, engravidas e tens logo um filho. Agora, para quem anda a fazer tratamentos, custa muito. Susana, eu sei que a tua história é bastante delicada e que, infelizmente, muitas mulheres passaram ou estão a passar por isto. Qual é a mensagem que tu queres transmitir com esta entrevista? Que lutem por aquilo que querem. Às vezes pode parecer impossível e difícil, e sei que é difícil, não vou dizer que não foi difícil, que foi, que cheguei a pensar em desistir, sim, mas quando se quer um sonho tem que se correr atrás dele e tentar fazer tudo o que estiver ao alcance para tentarem conseguir o sonho. E se querem mesmo ter um filho, que vão até às últimas consequências. Enquanto namorados, já sabias que não podias ter filhos? Não. Nunca pensei em passar por isto, o que passamos. Pensei se quando quisesse um filho que o teria logo, como qualquer pessoa dita normal. Quiseste ter logo um filho no primeiro ano? Não. Não, porque derivado da minha infância, venho de uma família humilde, com poucas posses financeiras, e não queria que os meus filhos passassem as mesmas dificuldades que eu passei, e não foi essa a minha ou a nossa opção logo de início ao fim de casar ter filhos. Quando casaste vieste logo para a Suíça, certo? Sim. Mas nessa altura a vida já melhorou, não é? Qual o medo? É assim, ele já aqui estava, depois casamos e eu vim, mas eu não tinha trabalho, e também só uma pessoa a trabalhar, ter logo filhos é um bocado complicado aqui na Suíça. Nessa altura existia o escudo em Portugal ainda, não era? Sim. Portanto, dava mais rentabilidade, não é? Por exemplo, o câmbio dava mais dinheiro, não é? A gente mandava o dinheiro para baixo, rendia mais, agora não rende nada, o euro está quase igual ao franco, não é? Agora há mais dificuldade do que há 10 ou 15 anos atrás. Sim. Não se ganha tanto, porque se gasta mais. O câmbio está ela por ela, quer dizer, tu ganhas 3 ou 4 ou 5 mil francos, mandas para baixo, é basicamente o mesmo valor em euros, a diferença é mínima. E antes dava o dobro, não é verdade? Mais ou menos. Por isso é que eu digo, se calhar nessa altura também era uma boa altura, mas sim, não estavas mentalizado era para isso, não é? Não foi mesmo isso, não foi essa. A minha ideia era vir para aqui, arranjar um trabalho e depois aí sim. E como é que tu te sentiste quando descobrisses que tinhas problemas em engravidar e como reagistes e a quem pediste ajuda? Assim, a mim eu fiquei contente em saber que não tinha problema nenhum e o meu marido também não, que não tínhamos doença nenhuma, isso já é muito bom, que ao menos não tínhamos que fazer tratamento para curar nenhuma doença, isso já foi bom. Depois saber que não poderia engravidar normalmente, é assim, eu acho que não pensei em nada, porque eu acho que nem acreditava que não podia ter filhos, acho que nunca cheguei a esse pensamento. Depois de não conseguir engravidar, foi como eu falei, a ginecologista encaminhou-nos para uma clínica aqui em Zurique, a Guinart,
Então foi lá que fomos seguidos a fazer tudo o que eles nos aconselharam. Todo esse processo foi feito um pouco em segredo, exceto com uma Sim. pessoa que fosse ajudada, não é? Sim, só Como é que essa pessoa ajudou? só a minha prima Eduarda, que agora neste momento já está em Portugal, mas ela estava aqui. A quem já lhe mando também um beijinho, e mais ao resto da família. A quem nós falávamos muito e só ela é que sabia que, que eu não conseguia ter filhos. Foi ela que te convenceu mesmo a ir à ginecologia? Sim, ela é que me dizia, olha, vai, porque se não fores e não fizeres tratamentos... Foi ela mais que me aconselhou a fazer a fertilização in vitro. Que ela disse, não tentares, não vais saber se poderias um dia ser mãe ou não. E então também não foi só mesmo ela que decidiu, mas pesou um bocadinho na decisão também. Ó Carlos, nesse processo todo estavas envolvido, chegaste a pensar que o defeito era teu? Às vezes, mas como o médico disse que não tinha problema nenhum, Mas também disse à Susana que não tinha problemas nenhuns. depois daí... Nós sabemos que o espermatozoide pode não sair como deve ser. Eu não entendo, não sou médico, mas pode haver problemas, não é? Sim, pode haver, mas ele fez o exame que devia fazer para ver se estava tudo bem e estava tudo bem. E é uma coisa que nós também estranhamos, porque eu não tenho problema nenhum e ele também não, e não conseguir engravidar. Qual é que estava mais ansioso? Eu acho que era ele. Se calhar eu. Querias ser pai? Sim. E és pai. Felizmente és pai. E essa ida à clínica de fertilização era a única opção que vocês tiveram? Era a única opção, porque uma ginecologista faz o controle normal e por ela diz que estava tudo bem, que ela não poderia fazer mais nada. Para fazer algum tratamento tinha que ser numa clínica de fertilização ou de inseminação. O médico chegou-vos a dizer que não havia qualquer explicação para isto. Não. Mas o facto é que havia. Qual era exatamente? Assim, uma explicação para não engravidar? Sim. Não havia explicação nenhuma, apenas a médica me disse que há muitos casais assim e que não há explicação, porque tanto poderia ser, por exemplo, eu fiz o teste aos espermatozoides e estava bem, mas se calhar podia não estar a 100%, como eu também tinha óvulos, mas podia não ter os produzidos o suficiente ou no dia certo, e poderia ser essa a razão, mas... Alguma vez sentiram medo de não ter como pagar os tratamentos ou pensar em desistir por serem caros? Sim. Tudo que os tratamentos que nos foi dito que a Câmara em Casca estava a pagar, nós fizemos tudo. Só tínhamos que pagar aqueles 10%, que é o normal. Depois, a fertilização in vitro, que essa foi-nos logo dita, que não era paga pela Câmara em Casca, tínhamos que ser nós a pagar. Aí sim, aí pensamos em se calhar não fazer, porque a probabilidade o valor era de 6.100 francos e o sucesso era de 60%. Era um risco que a gente podia correr de pagar e não resultar nada. Aí sim, aí pensamos se valeria a pena seguir para a frente ou não. Valeu a pena ou não valeu a pena? Valeu a pena. Arriscaram? Arriscámos porque também era a única solução. Mas também eu sempre disse em toda a minha vida que nunca ia pagar para fazer um filho. Só que é assim, uma pessoa fala quando nos toca a nós. Portanto, todos os tratamentos foram pagos pela Craquencasse, vocês só pagaram 10%. 10%. Exceto a fertilização in vitro. Pagaram 6.100 francos. 6.100 francos? Sim, no total foram 6.100 francos. Depois, a minha Craquencasse, que eu tenho um extra, da Zusatzversicherung, que me ajuda a pagar um bocadinho e reembolsou 1.000 francos. Mas a maior parte das Craquencasses não paga, porque até estranharam na clínica, eu pedi a fatura detalhada para entregar na Craquencasse e a resposta que me disseram é que não vale a pena porque a Craquencasse não paga. Bem, vamos aqui tirar uma situação, porque há aqui uma dúvida. Vocês pagaram 10% sobre o valor total das despesas, exceto como é que se chama? A fertilização. 10%, mas
Essa franquia é obrigatória, que é para as pessoas saber, de até 700, é o mínimo, 700 francos, não é? Sim. Até 700 francos, vocês tiveram que pagar 10%. A partir dos 700 francos, 800 francos, 900 francos, 1000 francos, já é pago na totalidade pela Krakenkasse. Nós temos a nossa franquia de 500 francos. É 500. A 500 francos nós pagamos os 500 francos. Depois, a partir daí, pagamos só 10%. Desses 10% vai sempre juntando sempre os 10% que se paga até fazer 700. Quando fizer os 700, não pagamos mais nada. Eu cheguei a setembro, outubro e até dezembro não paguei mais. Ok, peço perdão pelo meu lapso. Vocês pagam então os 500 francos, a partir dali só pagam 10%. Até fazer 700 desses 10%. Ou seja, em cada 1000 francos só pagam 100. Sim, depois até chegar aos 700 não pagamos mais nada. Não tiveram ajuda de mais ninguém, sem ser da Krakenkasse? Não, também mais ninguém sabia, exceto essa minha prima. Mas também, assim, acho que também não íamos pedir a mais ninguém. Não sei. Um familiar, não é? Pois. Sim, mas nessa altura já estavas empregada, certo? Sim, já. O que é que trabalhavas nessa altura? Trabalhava numa fábrica de chocolate. Então andavas sempre doce. É. Então isso também ajudou a engravidar. Eu já sou uma pessoa doce. Sim, ela não chegava doce a casa, Carlos? Não. Doce, às vezes amarga, mas pronto, é coisas da vida. E nessa altura, quando ficaste grávida, soubestes passado quanto tempo? Sim, eu posso dizer tudo detalhado de início do processo que fez da fertilização, que também não é assim muito fácil. Sim. Assim, eu na fertilização comecei a fazer, tomei comprimidos, 2 comprimidos ao início, depois tinha que levar injeções todos os dias, que era para produzir muitos óvulos, que normalmente, eu pesquisava muito na internet, normalmente as mulheres conseguem com essas injeções produzir de 15 a 20 óvulos, eu só produzi 6, e depois fiz esse processo durante 2 a 3 semanas, depois foi em abril, foi extrair os óvulos, porque depois os óvulos são extraídos para ficar no laboratório com os espermatozoides do meu marido e lá no laboratório é que são fecundados. Em vez de ser fecundados no meu corpo, são no laboratório. Eu tive 6 óvulos, foram extraídos 6. E depois fui extraí-los numa sexta-feira, ficaram lá no laboratório e disseram-me que seriam transferidos, depois já em embriões, na quarta-feira a seguir, passado 5 dias. Mas disseram-me que no dia a seguir, para telefonar para lá, para perguntar como é que eles estavam, como é que se estavam a desenvolver. Eu telefonei no sábado a seguir, ao qual me disseram que dos 6 só restavam 3, os outros não tinham sobrevivido. E que o melhor era fazer logo na segunda-feira a transferência porque poderiam não aguentar até fazer os 5 dias no laboratório. Então na segunda-feira nós fomos lá para eu fazer a transferência e quando cheguei lá a médica disse-me que dos 3 só tinha 2 e dos 2 só um é que estava, digamos, a quase a 100% bom. O suficiente, não é? Sim. E então fizemos a transferência desses 2, porque já tinha sido falado antes que fazeríamos a transferência de 2 que poderia resultar em gêmeos, para ter sempre uma segurança de não desenvolver e ter outro. E os restantes que ficassem iriam ser congelados. Também foi uma opção que nos deram, que um dia mais tarde, se quisesse voltar a engravidar, já teria os embriões, já não precisaria de passar por todo o processo, de levar injeções, de produzir muitos óvulos, essas coisas todas. Só que não restou mais nenhum. Só restaram aqueles 2, que foi aqueles 2 que fiz a transferência. E fizemos a transferência e depois, passado 2 semanas, fui fazer o teste do sangue, que se chama Sabeta, para saber se estava grávida ou não. E deu positivo, que eu pensei que não dava, porque eu nem perguntei, eu tive que telefonar depois para lá e a enfermeira disse que estava grávida e eu virei-me para ela, mas estou? É mesmo? E ela, sim, está e está bem grávida, e até pensavam que seriam os 2, depois passado mais de 2 semanas para fazer o ultrassom, a ecografia, e lá se via
aquilo lá assim, pum, 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 aquela célula lá pequenina a bater, que era o coração, umas células cardíacas. Eu tenho uma curiosidade, e como é que foi colocado o esperma? É assim, o esperma foi extraído dele e os meus óvulos foram extraídos e ficaram no laboratório para se juntarem os dois. Depois de se desenvolver para embrião, foi transferido para mim, por baixo, com uma seringa, um tubinho assim. Foi ejaculado, certo? Diga? Foi ejaculado diretamente? Sim. Lá no laboratório, eu fiquei lá em repouso 1 hora, acho eu, depois vim para casa e fazer a vida normal, tudo normal. Tive muita sorte, no azar todo tive muita sorte que o corpo não expulsou, porque acontece em mulheres que o corpo rejeita e o corpo expulsa. E por acaso eu tive sorte nesse aspecto. Também tive que levar injeções para o corpo não rejeitar. Não chegaste a fazer aquela operação que se chama a laparoscopia? Sim, fiz. Que é para ver se as trompas estavam fechadas? Sim, fiz. Antes de fazer a fertilização in vitro. Antes de fazer a inseminação artificial, fiz essa pequena operação, ou pequena cirurgia, que era para ver se era esse o problema, que não era esse o problema, que as trompas estavam abertas. Porque poderia ser esse o problema das trompas estar fechadas e os espermatozoides não passarem e chegar até ao óvulo, ser esse o problema. Tu aqui a uma certa altura dizes que as injeções são muito dolorosas, ou eram muito dolorosas, e que a menstruação tinha voltado, mas isso foi antes de engravidar. Sim. É lógico, não é? Sim. Isso foi quando fazia os tratamentos. Quando andei a fazer, levava as injeções. Quer dizer que todo este processo foi muito doloroso. Foi. Tiveste dores também? Não. Então era doloroso em quê? Em pensar... Psicologicamente? Sim. Em pensar que tinha feito mais um tratamento e não resultou, as injeções que custavam a dá-las, porque tinha que ser o próprio a dá-las ou o meu marido a dar-las, que às vezes custava, e saber que chegava-se a mais um mês e não resultava. Foi mais isso, não era mesmo dor física, acho que era mesmo mais a dor psicológica. Carlos, o que é que tens a dizer sobre isto? Foi muito complicado. Foste sempre o ombro direito da Susana? Sim. Estavas sempre presente? E agora? Também és um pai presente? Também. E então, mas não queres ter mais filhos? É muito complicado. Mas ainda dava, ou não? Ou corre algum risco? Há riscos. Eu posso ter mais filhos, mas será muito complicado, porque por causa das complicações que eu tive na gravidez, o que poderá numa próxima ser pior. A ginecologista disse-me que eu posso ter mais filhos, mas eu por opção não quero mais nenhum. Por razões de saúde e também por razões, sei lá, não tenho tempo para tomar conta deles, para olhar por eles, a vida é muito complicada. Mas então, principalmente... Então em que dia é que chegou essa boa notícia? Foi quando fiz o teste deu positivo, depois fiz o ultrassom e viu-se lá o coraçãozinho a bater, as células, que não era o coraçãozinho, e a médica disse que sempre só era um, que não era dois, que afinal não tinha gêmeos, só tinha um, mas que não tinha resultado. Pronto. Só que a partir daí eu ainda nem acreditava que aquilo era verdade. Tu costumas comemorar os 25 de Abril, o Dia da Liberdade? Não, mas não? Foi... não costumo. E agora? É igual. Nesse ano foi diferente. Foi precisamente aqui neste dia que te soubeste que estavas grávida, certo? Pois foi no 25 de Abril. Com quem é que tu partilhaste essa felicidade? Quem é que foi a primeira pessoa? Foi ele. Foi o Carlos. E depois a minha prima também, porque era a que sabia que, que eu tinha feito esse tratamento. E a partir daí? Foi como uma bomba. Foste dizer principalmente àquelas pessoas que te faziam perguntas estúpidas. Sim, disse, mas só passado 3 meses. Depois de passar os 3 meses, sim, disse... Para estar segura? Para estar segura, sim. E depois aí as pessoas diziam, realmente tinhas razão, realmente não havia de ter dito aquilo, não havia de ter perguntado. A tua criança nasceu normal, aos 9 meses? Não, nasceu mais cedo. Eras tu que estavas com pressa, ou o Carlos, provavelmente. É assim, ela já estava com pressa com 29 semanas.
Ela já às 29 semanas queria nascer. Eu já tinha contrações, eu pensei que era as contrações de treinamento, que eu lia na internet que o útero tem as contrações para treinar, e eu fui à ginecologista que tinha uma consulta normal e ela disse-me que a minha filha já tinha nascido e que eu já tinha as contrações para ela nascer. E então mandou-me ficar de repouso em casa, sem mexer, sem nada, só para me levantar para ir à casa de banho. E fiquei lá assim uma semana em casa. Depois, passada uma semana, fui lá outra vez à ginecologista e ela disse que ela se tinha mantido, mas que era melhor ir ao hospital para ter uma opinião dos médicos. Então eu fui e no hospital disseram-me que tinha que lá ficar 2 noites, tinha que levar 2 injeções para amadurecer os pulmões, porque ela estava com muita pressa e ao nascer mais cedo os pulmões era o órgão que demorava mais tempo a amadurecer e então para prevenir era melhor. E então logo na primeira noite que levei a injeção, como eu tinha muitas contrações, eles meteram uma infusão no braço para controlar, para manter. E então ela assim mantinha-se, não tinha muitas contrações, ela mantinha-se. Depois no dia a seguir tentaram-me tirar a infusão e as contrações vieram outra vez. Então decidiram que tinha que lá ficar das 30 às 34 semanas. Tive que ficar no hospital 4 semanas, deitada, sem poder levantar, só mesmo para ir à casa de banho, mais nada. Ficar dentro do quarto, só sair do quarto uma vez por mês para fazerem uma ecografia, para controlar, mais nada. Estive lá 4 semanas com a infusão, para manter até às 34 semanas. E depois aí, então às 34, tiraram uma infusão do braço e disseram-me que ia vir para casa e depois que ela quisesse nascer, que poderia nascer. E então eu vim para casa, fiquei em casa 2 semanas e meia e depois fui ao hospital. Pensava eu que só ia lá e vinha para casa, mas não, fiquei lá, fui e tive que lá ficar e foi logo de urgência que ela teve que nascer. Deixa-me aqui voltar atrás e preferir aqui umas palavras tuas. Eu ainda não acredito, eu acho que só vou acreditar quando a barriga começar a crescer ou quando fizer o ultrassom. Eu nem sei se estou contente ou devo estar contente. Tenho medo de ficar muito contente e depois acontecer alguma coisa e depois não sei se aguentava. Eu ainda não acredito. Será mesmo verdade? Ou sonhei? Estou mesmo grávida? É que eu não sinto nada, nada mesmo. Depois de tantos meses sem resultados, de alguns testes falhados, ainda não. Vamos então para a segunda parte da entrevista com a Susana Fernandes e o Martinho da Silva, eles que vêm do Concelho da Póvoa de Lanhoso, distrito de Braga, que nos estão a falar de infertilidade in vitro. Sim, nós estamos aqui a fazer a entrevista para a Repórter X, ao qual nos identificamos. Se vocês quiserem ser capa da revista, ou assinantes, como temos aqui 3 mercearias, a Toca do Jogali, a Casa Boteco e a Luso Helveti. Se quiserem ser assinantes, podem fazê-lo. Muito bem, obrigado. Os nossos patrocinadores, os nossos capas, os nossos assinantes merecem todo e qualquer respeito por nós, que fazemos parte da revista, e por todos aqueles que nos leem, que são também assinantes, publicitadores, aqueles que são só leitores, um envolvente, não é? Bem, olha, Susana, conta-me do amor incondicional que sentiste ao ter a tua filha nos braços. Já agora diz o nome da tua filha outra vez. A Carla, tem 3 anos e meio. Assim, quando ela nasceu foi assim um bocado complicado, porque, como eu já estava a dizer, eu fui ao hospital e pensei que ia voltar para casa, que ia só lá fazer o controle normal, e quando cheguei lá foi só o tempo de ir controlar se estava tudo bem e entrar logo na sala das operações para fazer cesariana. Porque, para quem não sabe, eu também não sabia, eu tive pré-eclâmpsia, nunca tinha ouvido falar disso, para mim foi tudo novo.
porque eu tinha alguns sintomas, mas pensei que seriam sintomas da gravidez, como por exemplo as pernas muito inchadas, eu doía-me debaixo de uma costela do lado direito, pensei que era ela que estivesse com o cozito dela a fazer pressão, eu tinha a tensão muito alta, o meu normal é ter sempre a tensão muito baixa, e tremia muito um olho, tinha assim alguns sintomas, eu pensei que era tudo sintoma da gravidez, então fui ao hospital. E eles chegaram e disseram que tinha que entrar logo no bloco e que ela tinha que nascer logo. Se eu tivesse chegado mais tarde, 1 hora, teria morrido. E eu já tinha tido esses sintomas no dia antes. O meu marido sempre me dizia para eu ir ao hospital, que era melhor, e eu disse-lhe que não valia a pena, que era melhor esperar, e então... Mas depois lá resolvi e fui. E ainda bem que foi, porque senão já cá não poderia, já cá poderia não estar. E então ela nasceu, é o que eu digo, que ela queria nascer com 29 semanas e eu não a deixei, e depois tive que obrigá-la a nascer, porque nessa altura ela não estava para nascer e tive que nascer em... Nessa altura estavas aflita, não é? Porque tiveste as pernas inchadas, doía-te a cabeça, custava-te a respirar, tinhas a tensão muito alta, tremia-te o olho. Foi nessa altura, antes Sim. de parires. Sim, eu já tinha tido esses sintomas, isso foi no sábado, tinha tido esses sintomas na sexta, mas deixei andar. No sábado aconteceu a mesma coisa, e como eu tinha a tensão muito alta, que não era costume, eu escrevi na minha página do Facebook a perguntar se alguém saberia se era normal isso acontecer no final da gravidez, e houve uma senhora que me escreveu e que me disse que era melhor eu ir ao hospital, que podia ser pré-eclâmpsia. E então eu fui pesquisar o que era a pré-eclâmpsia e lá dizia que é uma doença que pode aparecer no final da gravidez, que pode ser fatal. E então eu por Fatal isso, para a mãe ou para o feto? principalmente para a mãe, mas se não fosse a tempo morriam as duas. Para a criança neste caso. Sim. E então eu fui ao hospital e eu dizia ao meu marido, eu vou, mas venho. E ele dizia, vais e vens. E então eu fui e fiquei lá e foi a minha sorte. Susana, e acabaste por ter a tua Carlinha de cesariana. Foi. Eu nunca pensava em ter cesariana, porque o médico chegou à minha beira e disse-me que ela tinha que nascer logo, e eu disse, então, como é que vai nascer se eu não tenho contrações? E ele disse-me que tinha que ser cesariana, que tinha que ser logo. Ele ainda me disse se eu queria tentar a parte normal, e eu disse-lhe o que é que acha melhor, e ele disse-me que por mim tem que ser já cesariana, tem que ir logo para o bloco, porque não há tempo. E então foi de cesariana. Ele estava à minha beira quando entramos no bloco, que ele pôde assistir. Eu só ouvi, senti 2 abanões na barriga, depois de me ter dado a epidural, e eu ouvi ela a chorar. E eu assim, olha, já nasceu? A tua filha nasceu perfeitinha e saudável e não precisou de ir para a incubadora. Tinha quantos quilos? Tinha 3,30 kg. Nasceu 3 semanas mais cedo, que ainda foi considerada por 2 dias prematura, porque nasceu com 36 semanas e 5 dias. Mas já nasceu com peso bom. Os diabetes que tu acusavas desapareceram? A tua filha não teve qualquer problema? Nós tivemos que ir controlar no dia a seguir, depois dela ter nascido, as duas, e graças a Deus nem eu nem ela temos diabetes. A tua cesariana não fechou bem, foi isso? Não, eu quando tirei os agrafos passado, acho que por 5 dias depois, porque eu tive que ficar no hospital 7 dias por causa da pré-eclâmpsia, porque eu depois dela nascer eu fiquei 4 dias sem visitas, poderia entrar em coma, só o meu marido é que podia lá estar à minha beira e mais a minha filha, e depois deles me tirarem os agrafos ainda tinha um bocado da cesariana aberta, e que não fechou bem. Depois eu, quando regressei a casa ainda vim com ela aberta, depois acabou por fechar em casa. Então o Martinho, visto isso, estava ao pé de ti quando tivesses a Carlinha. Pois é. Como é que foi isso sentir? Foi bom. Ouvi lá chorar e logo que me puseram lá em cima da barriga da mãe, vi que ela tinha o dedo pequenino torto, como a mãe. Qual é o dedo? É verdade. É igual. Quando ele, foi a primeira coisa que ele... Genética, não é? Foi. E eu pensei logo assim... Herda-se mais do pai. Neste caso foi da mãe. Foi da mãe. Foi. Mas assim sei que também não foi trocada no laboratório. Não é? Porque ela foi digamos, feita no laboratório. Isso. Então nessa altura, caíram-te umas lágrimas, ainda não estavas a acreditar. Não. Porquê?
Não sei. Então já tinhas tido uma gravidez Pois já, muito complicada. de 8 meses e tal, não é? Foi. Mas não sei, acho que foi aquela, não é o choque, mas sei lá, de todo o processo, que acho que ainda não acreditava que vinha para casa, que trazia um bebê comigo, que era mais uma criança que vinha, não sei. Porquê é que tu pensaste que te podiam ter trocado no laboratório? Não sei lá. É assim, os óvulos feculares, os espermatozoides feculares, eles podem juntar de umas pessoas para as outras, cá na minha vida. Claro que não fazem isso. Mas o dedinho... Mas o dedinho não engana. O dedinho não engana, é verdade. Não engana. São coisas de Deus, não é? Mas foi logo o que eu pensei quando ele me disse. Foi logo a primeira coisa, foi esta é minha, não vou trocar. E no hospital também não os troco, mas a gente tem sempre essa ideia, que se me trocasse eu ia à procura dos dedinhos. Ora bem, deixa-me ler aqui então mais umas frases. Mas, para eu ser sincera, nunca me mentalizei que poderia morrer, talvez por pensar que não vale a pena ser pessimista. Passei muito mal à noite, não me conseguia mexer na cama por causa das dores da cesariana. Foi um desespero total. Hoje regresso a casa com a nossa bebé, ainda não acredito, parece mentira. É verdade. Foi. Foi muito complicado a cesariana. A primeira noite eu tinha muitas dores. Eu ainda agora me lembro que ele ficou lá, ele passou lá a noite comigo, pude passar porque eu estava em perigo de vida. Eu a qualquer momento podia morrer ou entrar em coma. E ele pôde lá ficar por causa disso. Eu lembro-me de estar deitada na cama, eu mexia as pernas, era os pés, a levantar a cama, a baixar, e ele dormia lá profundamente ao meu lado, quem me dera dormir assim e não conseguia. E depois de regressar a casa também custava acreditar que tinha ali uma bebê. E então este filho foi uma prova de amor dos dois, entre o Carlos e a Susana? Eu acho que sim. E valeu a pena, não é? Valeu. Apesar de ter sido muito complicado, valeu. Mas não me desejo a ninguém. Vocês acreditam em Deus e na medicina? Em qual deles acreditam mais? Eu acredito mais em Deus. Propriamente na medicina. Porquê? Também acredito Porquê? na medicina, mas sei que se não tivesse a ajuda, digo, eu sou muito crente, Nossa Senhora, acho que não teria conseguido passar por tudo o que passei. Tu sonhaste? Também na medicina, sim, também. Se não fosse a medicina, eu não a teria, é lógico. Tu sonhaste, vocês sonharam, não desistiram, e hoje tem o vosso rebento. Passaram alturas frágeis, mas também tiveram momentos muito bons. Hoje, a vossa criança tem quantos anos? 3 anos e meio. Já fala, com certeza, não é? Oi, é uma traquina. Mas fala português ou alemão? Fala português, alemão, uma palavrita ou outra, mas entende muita coisa. Já começaste a tentar explicar alguma coisa ou ainda não? Ela já sabe. Ela sabe que estava na barriga da mãe, sabe que nasceu da barriga da mãe, ela vê fotografias em que estava na barriga da mãe, ela sabe que estava na barriga da mãe. Ela sabe que mamava na mama da mãe, quando era bebê. Sim, que eu mostro fotografias, ou mesmo quando estamos em fotografias, só estamos os dois, ela disse, eu não estava lá, eu estava na barriga da mãe. Eu estou a falar convosco e estou-me a lembrar aqui uma asneira, entre aspas. Eu recordo-me, quando a minha filha mais nova era pequena, eu dizia lá algumas brincadeiras. Eu então dizia assim, tu nascestes do pai e foste metido nos da mãe. Não sei se me percebem. Sim. E depois aquilo dava galhofa, por exemplo, lá no cabeleireiro ao pé, com mais pessoas, saindo de uma criança. Portanto, ela sabe todo o processo, como é que foi feito, ou ainda é muito pequenina para entender? Ela ainda é muito pequenina, mas eu também já pensei nisso, que será mais fácil, porque eu posso dizer que ela foi feita no laboratório, que não foi feita, como estavas a dizer, foi diferente, foi feita no laboratório, só depois é que foi transferida. Primeiro foi manual, certo, Carlos? Sim, foi manual, e depois foi para o laboratório. Pois, e depois foi feita no laboratório. E nascer também é mais simples, porque diz que nasceu da barriga da mãe, e foi. A mãe tem um corte na barriga, nasceu da barriga da mãe. Exatamente.
Acreditas em Deus, mas também citas a Nossa Senhora de Fátima. Sim, sou muito crente, Achas que foi ela que te ajudou? muito. Ou foi a médica, ou o médico? Os dois, mas para mim a fé foi o maior. Eu acho que se não tivesse tanta fé, tanta ajuda lá de cima, acho que eu não tinha conseguido. Porque foram dias muito difíceis. Carlos, como é hoje, depois de um dia de labor, chegar a casa e veres a tua criança? É uma maravilha, é uma alegria. Gostas de sentir o abraço? Sim. Vem sempre a correr, um abraço, um beijinho. E aqueles abraços apertadinhos. E então, agora com 3 aninhos e meio, será que não pede um irmão? Nunca pediu? Ela já disse que queria um mano. Disse? Ela disse que eu quero um mano. Assim, E qual é a vossa resposta? que não há mano. Que ela tem lá os bonequitos dela, não tem. Tem os amiguinhos no Kindergrip para brincar, por isso. Tu sempre tiveste o desejo de ter 2 filhos, não é? Sim. Mas corres o risco e não queres arriscar. Eu sempre dizia que gostava de ter 2, um rapaz e uma rapariga. Mas isso era antigamente, que nunca pensava que tinha que passar por este processo. Se bem que os médicos já me disseram que se calhar agora se tentasse normalmente, se calhar poderia engravidar naturalmente. Mas o médico também te disse que tu podias engravidar sendo vigiada, não é? Sim. E tomares a aspirina. Sim, por causa da pré-eclâmpsia que tinha que ser controlada muito regularmente, porque como apareceu a pré-eclâmpsia às 36 semanas, podia-me acontecer às 21. E eu acho que depois o meu psicológico não ia aguentar se tivesse assim a pré-eclâmpsia muito cedo. E se por acaso tivesse que nascer um bebê assim muito pequeno e depois tinha complicações, e eu prefiro não arriscar. Mas é por ser desgastante ou porque tens mesmo medo? É desgastante e tenho medo que aconteça alguma coisa e dizer, eu sabia que poderia acontecer e arrisquei. Eu sei que poderia arriscar. Ou também é por ter ficar um caro? saudável. Ou também é por ficar caro caso tenhas de fazer o mesmo processo? É assim, o mesmo processo neste momento não fazia. Ter que fazer outra vez fertilização in vitro, não. Mas também se poderia tentar naturalmente, poderia acontecer. Mas acho que não aguentaria e agora tinha uma filha pequena. Porque eu, quando fui internada, eu não tinha uma criança pequena para tomar conta. E agora, se neste momento eu fosse internada, é mais complicado porque tenho uma filha de 3 anos. E... Uma certa altura tu dizes assim, e como eu costumo dizer, não vale a pena ter mais filhos se não tenho tempo para eles e ter que os deixar no Kindergrip não vale a pena. Não. Mas antigamente os nossos pais tinham as dúzias. Era equipas de futebol. Mas também se calhar Eles não tinham dava- tempo para todos, ou não tinham tempo para nenhum. Eu acho que não. Eu acho que não se dava a atenção como o filho merece. Eu acho. Mas quem queria um filho também queria 2. Pois queria, mas depois já nos Quem dá de comer a um dá de comer a 2, porque aquilo que sobra dá para comer ao outro. Sim, mas é assim, eu agora tenho uma e já sei que não tenho muito tempo para ela, o tempo que gostaria de ter. Se tivesse 2, o pouco tempo que eu tenho, tinha que repartir para os 2. Já era menos tempo que ia estar com ela, então eu prefiro ter só uma e ter o tempo para ela do que ter 2 e não ter tempo para nenhum. Prefiro que Deus me conserve assim, perfeitinha e saudável conforme é. Tu guardaste as células estaminais do cordão umbilical, é isso? Sim. É. Quando Sim. o teu filho nasceu. Guardaste? Ainda tens contigo? É assim, eu guardei, mas estão no laboratório. Isso é feito E porquê? quando a criança nasce, na hora do parto, é tirada do cordão umbilical e guardado no laboratório para um dia. Se a minha filha, que espero bem que não tenha, mas se tiver alguma doença, há certas doenças que dá para curar, tipo a leucemia, acho que se eu não estou enganada, a leucemia dá para ir tirar dessas células, ou para a minha filha, ou para nós pais, ou se tivesse um irmão, quem seja compatível pode ajudar. E então nós decidimos guardar as células. E tivemos sorte ela ter nascido depois das 34 semanas, porque se antes das 34 não dava para guardar. Foram guardados no laboratório, na firma CryoSafe, que agora entrou em falência. E recebi um e-mail, o ano passado recebemos um e-mail a avisar que as células antes estavam aqui, no Cantão Schwyz, no laboratório que eles lá tinham, e foram transferidas para a Polónia, para outro laboratório que eles lá têm.
Agora há pouco tempo, há 2 meses, acho mais ou menos, recebemos um e-mail a dizer que a firma entrou em falência e agora não se sabe onde é que elas... Acho que ainda estão na Polónia, mas quem irá tomar conta delas, não sei. É assim... Mas sei que estão lá, foi feito, porque se elas isto pode ser marketing para eles, para que se quisesses realmente voltar a ter um filho, tens que fazer tudo de novo, não é? Provavelmente. O que? As células? Sim, estão guardadas, mas estão guardadas e para todos os fins já não existe, porque eles também não existem. Assim, existe porque estão num laboratório e há outras firmas que vão tomar conta destas células. Agora ainda não se decidiu qual será a firma que vai ficar. Okay. Eles estão lá, se fizerem falta, nós temos o certificado e como é lá estão. Agora já não sabemos se estão em perfeitas condições, isso agora não sabemos. Isso são contas de outro rosário. É. Bem, esta entrevista escrita foi guiada pela Filipa da Silva, que é uma colaboradora da Repórter X, no qual contactou a Susana e o Carlos. E quem quiser ouvir, ou neste caso ler a entrevista na íntegra, se calhar mais bem explicada, penso eu, ou não, depende da visão. A Susana é que sabe se está mais bem explicada aqui em vídeo ou na escrita. Pode então depois seguir na Repórter X no mês de setembro. Agora vamos para férias e em setembro voltamos então. Temos 6 páginas, 2 delas são coloridas e 4 são a preto e branco, porque isto é muito texto. Colocamos fotografias então na primeira e na última página a cores. Inclusive uma fotografia na vossa ida à TVI com a Fátima Lopes. Como é que viveram essa experiência? Como é que chegaram ao programa? Isso sempre são coisas minhas. Eu é que lhe disse a ele que gostava de ir à televisão para contar a nossa história disto da fertilização in vitro, mais por causa dos comentários das pessoas, para abrir mais a mentalidade das pessoas quando às vezes fazem certos comentários para casais que não têm filhos, por causa de dizer ou não tens filhos, estás a ficar velha ou vais ficar para ti. Há assim esses certos comentários para as pessoas terem mais cuidado nisso. Para não ferir as pessoas, não é? Exatamente. Foi mais essa a minha razão para ter ido à TBI, à Fátima Lopes. E pronto, eu fiz a inscrição para lá. Ficaram famosos? Não. Choveram mensagens? Não. Também Mas não era essa a ideia. Mas vamos chover agora na Repórter X. Não era essa a ideia. A nossa ideia não é ficar... Nós chegamos onde a TVI pode nos chegar, não é? Sim, claro. Não é verdade? Mas é mesmo, e também mais esta da entrevista, também é mesmo por causa dessas pessoas. Eu digo não por mim, porque eu não sou pessoa pessimista, nem guardo rancor disso das pessoas, está bem? Lembra-me algumas frases que eu li, mas gostava de ouvir da tua boca. Algumas frases preferidas por pessoas com menos cultura? Mas até pessoas conhecidas e de família, mesmo chegadas. Sim, normalmente são pessoas conhecidas. Estás casados há muito tempo e não tens um filho, e depois estás a ficar velho, depois de chegar-me a mim a dizer que eu ia ficar para tia, ou depois um filho ia-me chamar de avó, e realmente eu tive a minha filha com 34 anos, coisa que normalmente é com 20 e poucos, por aí, e pronto. Mas é para as pessoas saber que às vezes não temos os filhos, não é por não querer. É por não conseguir ou não poder, alguma razão dessas. Às vezes até pode ser mesmo por não querer, mas neste caso, nessa altura não foi. E as pessoas dizerem não tens filhos e não custa nada ter um filho, é fazê-lo e está feito, e nem é assim tão simples. Bem, muitas vezes as mulheres não querem ter filhos em novas, mas quando se amadurece, vai-se para perto dos 35 ou 40 anos, há necessidade de ter os filhos ou não se tem, não é? Mas não foi o vosso caso, vocês tentaram cedo, só que surgiu 9 anos depois. Foi. Portanto, o que vai há 3 anos atrás. Tens 40 e... Não, tenho 37. 37. Eu tinha 34. 37, portanto, 34. Mesmo que fosse agora, ias a tempo. Sim, até tinha sempre tempo. Então, aos 40 anos não há grande problema. Sim, mas neste caso não foi eu não querer ser mãe mais cedo. Eu não queria ser mãe logo que casei. Não foi essa a ideia. Mas depois, passados os 3 anos, sim, e não aconteceu e pronto. Foi. Infertilidade
é um problema de saúde. É público. Pode chamar uma doença. Há pessoas que não conseguem Bem, engravidar porque têm doença. Sim. Por exemplo, tu tens o dedo como a tua filha, um bocadinho torto, não é uma doença, é o dedo torto. Não, é de nascença já. Mas o que é uma infertilidade? Perdão. O que é uma infertilidade exatamente? Uma infertilidade, acho eu, a meu ver, que é quando não se consegue ter filhos. Depois tem que se ver qual é a razão. Pode haver uma doença da parte da mulher, algum problema de saúde, sim, e é considerado um problema de saúde, ou por parte do homem, também pode ser. Será que herdaste isto de alguém? De um avô, de uma avó? Eu acho que não, porque o meu avô meus avós tiveram muitos bisavós? filhos. Também tiveram muitos filhos. Acho que não será problema familiar, acho que não. Mas quando se fala em fertilidade, tem a ver com o útero? Sim, a infertilidade, não sei. Eu acho que terá a ver com o aparelho reprodutor masculino e com o aparelho reprodutor feminino e masculino. A nós o que nos foi dito é que não tínhamos filhos, mas não havia razão. Ou seja, a fertilidade do homem será o esperma. Ou estou errado? Sim. E da mulher? É os óvulos. É os óvulos. Sim. Neste caso, se calhar até seria um problema meu. Não sei, o médico disse que não havia problema nenhum. Por exemplo, quando eu fiz o tratamento com as injeções e para produzir muitos óvulos, e há mulheres que produzem de 15 a 20, eu só produzi 6. Eu tinha 5 do lado, acho que era do lado esquerdo, e 1 do lado direito. Do lado direito quer dizer que não produziu mais do que o normal. Até poderia ser esse o problema. Mas numa vista geral, num exame normal, não dá para ver. Seria esse o problema, não se sabe. Portanto, tu tinhas quantos óvulos? Eu tinha 6. 6. E restou 1. Não, eu tinha 6, depois foi fecundar 3 e foram introduzidos 2 evoluíram. E dos 2 resultou 1. Resultou 1. Faz-me lembrar aqui o Big Brother, só ganhou 1. Pois, é. Não é? Mas aí já sabia que só ganhava 1. Pronto. Pois. Mas também podia correr o risco de serem gêmeos. Nunca foi? Sim, foi dito isso logo ao início, quando começamos a falar na fertilização in vitro, que seria transferida 2 embriões, porque depois depende da idade da mulher. Se a mulher fosse mais velha, poderia introduzir 3, porque depois já há mais a probabilidade de não resultar, mas na minha idade disseram que podia ser 2. Também eram os únicos 2 que restaram, porque não tiveram mais nenhum. Porque se eu tivesse produzido, por exemplo, 15 ou 20, desses fecundava esses todos, claro que eu só introduzia 2, os outros podiam ficar no laboratório, ficavam lá, congelados, para um dia mais tarde, se quisesse engravidar de novo. Mas não restou mais nenhum. Portanto, não queres acrescentar mais nada sobre esta situação para eu te fazer uma pergunta diferente? É assim, sobre esta questão, não, apenas dizer às pessoas para terem cuidado quando falam a um casal, quando às vezes, sim, quando falam de dizer se não tem filhos ou porque não tem ou porque não custa nada, para terem cuidado com a linguagem, que às vezes pode mandar muito. Portanto, não foi o meu caso, mas há pessoas que sim, que isso magoa muito. Portanto, a Susana Fernandes teve problemas de infertilidade e fez a fertilização in vitro. Teve uma filha bonita, tem 3 anos e meio, e o pai é o Martinho da Silva, são povoenses, da terra da Maria da Fonte, da terra da Filigrana, Sim. Onde temos um dos castelos mais bonitos, o Castelo de Lanhoso. E eu agora quero-vos fazer uma pergunta aos dois. O que é que vos levou a emigrar? Para ter uma vida melhor. Em que aspecto? No geral, em tudo. Financeiro? Acho que é mais o financeiro. É assim, eu vim para aqui porque ele já cá estava. Ele veio e depois de casarmos eu vim. Mas foi a melhor coisa que fez. Não me arrependo. Se eu sabia que tinha vindo mais cedo. O Carlos está aqui há quantos anos? 19. E a 14. Susana há 14. Neste tempo que estás cá, valeu sempre a pena? Sim. Gostas da Suíça? Gosto. Também? Eu gosto mais da Suíça do que de Portugal. Aqui as rendas são muito caras ou achas que não? Bastante. Sim.
sim, é um bocadinho, sim. É a renda, é a carquencaça, é os seguros. A carquencaça que é o seguro de doença. Sim. É obrigatória na Suíça. Achas bem que seja obrigatória? Eu acho que sim, pelo menos em aspecto de saúde, acho que a Suíça está muito melhor que Portugal, a meu ver. Mas quando nós somos adultos que ganhamos um ordenado e podemos pagar, tudo bem. Por exemplo, os nossos filhos têm uma ajuda do Estado, não é? Quanto é que, por exemplo, podes-me dizer quanto é que tens de ajuda do Estado da tua filha até ir para a escola? 200 francos. É o chamado mas também é obrigada a pagar a Krakenkasse. Quanto é que pagas Krakenkasse? 100 francos? Acho que é mais ou menos 100 francos. Não tenho ao certo. Portanto, recebes 100 francos e gastais 100 francos. É. Quer dizer, aqui... Antigamente não chegava para as fraldas, agora pronto, já não. Mas é muito caro uma vida. Poderia haver aqui outra forma, não era? Acho que havia de haver mais ajudas, principalmente com as quindas-gripes. Eu acho que as crianças não deviam de pagar Krakenkasse, porque os pais muitas vezes não têm um ordenado suficiente para pagar todas as despesas, uma vez que uma casa na Suíça pode ir dos 1.500 aos 2.000 ou 2.500 francos. Sim. Mas eu acho em média 2.000 francos, pronto. Sim, eu acho média. que devia de haver mais ajudas, sim, para as crianças, para os pais, principalmente, porque a mãe só pode ficar em casa ou 3 meses ou 4, dependendo do patrão, e o pai, neste caso, só por direito ao A Susana ainda trabalha no chocolate? Não, agora estou a trabalhar numa fábrica de chaves e fechaduras. Adoro Macau. Pois agora eu já percebi, Carlos. Quando trabalhava no chocolate, conseguiu engravidar. Agora fechou, porque trabalha nas chaves e fechaduras. Fechou a fechadura? Encerrou. E o Carlos trabalha em quê? Strassenbau. Strassenbau, diz-me em português o que é. Nas estradas. Nas estradas. Eu sei o que é, são para as pessoas que nos vão ouvir lá em Portugal, ou no Brasil, ou na África. Tudo lá. É um trabalho duro ou as máquinas fazem a maior parte dos trabalhos? Sim, as máquinas fazem a maior parte, mas quando toca coisas pequenas é tudo à mão. A reforma na Strassenbau é aos 65 anos. 60. É aos 60 porque é um trabalho mais pesado, é como nas obras. É. Então quantos anos te faltam para a reforma? 21. Muito tempo, não é? Ainda não pensas nisso. Mas quando chegar vais para Portugal, com toda a certeza. Em princípio, sim. Já tendes casa em Portugal? Sim. Sois de acordo que nós, a trabalhar na Suíça, pagamos 3 impostos, que é o imposto que pagamos sobre o nosso trabalho, não é? Segurança Social, seguros, blá blá blá. Depois temos que pagar sobre os bens, sobre a riqueza que temos em Portugal, e quem tiver acima de 200.000 euros de riqueza tem que pagar impostos sobre isso, uma porcentagem à Suíça. Achais bem? Assim, realmente não acho mal, mas tem que ser. Se tu já pagas os teus impostos aqui, já pagas lá. Já. Acima dos 200.000 euros tens que voltar a pagar uma porcentagem à Suíça. Deve ser, mas eu não tenho esse valor, por isso. Pois. Qual é o ordenado normal na Strassenbau? Depende do que fizer. Se for um operário do primeiro ou do segundo. Há diferenças de ordenado? Mas não será muito. Não. Média. 5.000 francos? Sim. 5.000 francos. Dá para viver bem na Suíça? Mais ou menos. Não se pode e os dois a trabalhar melhor, não é? Sim, os dois é melhor. Se for os dois, sim, ainda dá. Se for 5.000 francos, não chega. Não. É como Para quem tem filhos, como quando eu comecei no início desta entrevista, que disse que há 10, 15 ou 20 anos atrás rendia mais porque nós enviávamos o dinheiro para Portugal e rendia em dobro porque havia o câmbio. Hoje o euro é quase igual ao franco, não é? Quase igual. Gostais da cultura da Suíça? Sim. Sim, eu gosto. Eu gosto daqui. Visitais museus? Não, nunca fui visitar nenhum que não tive tempo. Qual é o vosso passatempo? Passear assim ao ar livre.
Também com a Fazer criança piqueniques? não ir mais assim para parques de diversão com a pequena, que ela gosta muito. Tivemos a semana passada em parques de diversões, mais para ela. Mas agora é em função dela. O que for mais interessante para ela, nós fazemos, não é? De 1 a 10, como classificais a medicina? 10. A Em relação a Portugal, eu falo por mim, 10. Em todo o tratamento que aqui já tive, não tenho razão de queixa. A polícia, de 1 a 10. Também nunca tive problema nenhum com a polícia, mas também será a 10, porque eu nunca tive problema nenhum. Ambiente, Também. é tudo 10? Eu estou bem aqui. 100%. O que havia mais problema era a língua, mas a língua também, como devagarinho lá se chega, por isso. Já se domina bem a língua, Carlos? Não. Não. Trabalhas com portugueses, Sim. maioritariamente. Sempre. O meu corpo sempre foi o mesmo, desde que vim para aqui, sempre o mesmo. E em casa não aprendes com a Susana? É raro falar. Nenhum. Também não tens muito interesse, é isso? Não. Nenhum. E jornais portugueses lês? Sim, revistas. Quais? Quais é que tu lês? A Repórter X. Porta X, tenho várias coisas lá importantes para ler. Ok. Prontos, ficamos então por aqui. E eu tinha aqui perguntas para vos fazer toda a tarde. E nós toda a também noite e estamos aqui toda a para manhã. responder. Nós também estamos aqui para responder. Ok, prontos. Queres acrescentar qualquer coisita mais? Não, acho que foi tudo dito. Sim, se alguém estiver na mesma situação disso de problemas de infertilidade, que esteja aqui na Suíça e perto de mim, que queira saber mais alguma informação do tratamento que fez, qual foram os passos que segui mais detalhadamente, ou qual foi a clínica que... Também está escrito na revista qual foi a clínica onde eu fiz Pronto, o tratamento. então as pessoas podem se dirigir à Repórter X ou o teu Facebook, como é que se chama? Susana Silva. Susana Silva, ou através Da Repórter X, da Repórter X. será mais Se fácil. quiserem dialogar contigo, que tenham problemas, que queiram saber todo o processo, Não tem bem, problema podem ouvir o vídeo, é lógico, já estão, mas também podem falar pessoalmente contigo. Coisas se calhar mais delicadas que nós tivemos o cuidado de não falar aqui, embora eu tivesse querido dizer alguma coisa a mais, mas tenho que me limitar à linguagem, porque pode ferir, não é? Porque também há crianças que ouvem. Prontos, ficamos então por aqui. Muito obrigados, Susana Fernandes e Martinho da Silva. Viva a Suíça e viva Portugal, viva a Maria da Fonte. E viva a Repórter X. E viva a Repórter X, obrigado. Obrigada a nós pela entrevista. Seremos muito gratos. Já agora quero endereçar um grande abraço a todos da Repórter X, especialmente para Portugal, para a nossa representante, doutora Lídia Silvestre, a partir de Sines, a partir da Alemanha, a Maria Cosmunde, mais propriamente, esqueci-me, para Paris, para o Fernando Leão, e também aqui para a Suíça, para o José Maria Ramada, e para os outros colaboradores que eventualmente escrevem e fazem fotografias e vídeos, a todos eles, muito obrigados. E por causa deles é que também a Repórter X existe, e por causa deles é que também vocês hoje estão aqui comigo. Estão comigo, mas estão com eles. Muito obrigado. Obrigada a nós.